seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Nesta oportunidade, meus amados irmãos e amigos, que o Senhor nos concede esse momento para meditar um pouco sobre a palavra do Senhor. Observando o que está escrito em Mateus 22, versículo 37 ao versículo 40. Observe o que Jesus disse, o que está escrito. Como eu disse antes, muitas pessoas hoje, dizendo evangélicos, estão sempre buscando uma forma como viver o que eles ouvem, o que eles aprendem dentro de suas congregações. E nós estamos aqui a falar o que está escrito dentro da palavra de Deus. Nada de interesse de congregação, pensamento humano. Não é isso. É o que está escrito na palavra verdadeiramente para cada um de nós, meus amados irmãos, que devemos ouvir o que está escrito e também devemos analisar na Bíblia Sagrada se está certo, porque Mateus 22, 37 a 40, aqui está a palavra do Senhor, que diz da seguinte forma para nossa meditação. Ou seja, o maior dos mandamentos, quando Jesus, desde o versículo 34 ao versículo 40, disse: os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Então, meus queridos irmãos, amigos que estão à nossa escuta, observamos que o título de nossa mensagem é: não é mandamento de Cristo pagar dízimo. Ou seja, pagar dízimo não é um mandamento do Senhor. O Senhor Jesus não mandou isso. Mas nós encontramos na Bíblia. Por que pagar dízimo? Se nós perguntássemos a um sistema eletrônico, a um povo também que lê a Bíblia, que tem essas práticas, eles iriam dizer: pagar dízimo é um princípio bíblico que envolve a doação de uma parte de nossos rendimentos para o trabalho de Deus. Primeira resposta, sem dúvida. E tem mais as razões para pagar. Obrigação bíblica. O pagamento de dízimo é uma obrigação bíblica estabelecida onde? No Antigo Testamento. Levítico 27, 30 a 32, número 18, 21 a 24, está escrito. Agradecer a Deus também é outra razão de pagar dízimo. Pagar dízimo é uma forma de agradecer a Deus pelas bênçãos de nossos rendimentos. Eles vão explicar assim: apoiar o trabalho de Deus. O dízimo é usado para apoiar o trabalho de Deus, incluindo a manutenção da igreja, a evangelização e a ajuda aos pobres. É assim que eles vão responder. E demonstrar confiança em Deus. Se a pessoa não pagar, não tem confiança em Deus. Para pagar dízimo, demonstra sua vida íntima de confiança em Deus como provedor das necessidades. Abençoar, pagar dízimo pode abençoar também nossos recursos. É assim, meu irmão. E por aí vai. Como pagar dízimo? Regularmente, pagando dízimo, geralmente uma vez por semana ou uma vez por mês. É assim que eles falam. Assim que eles estão a incluir essa doutrina na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. A proporcionalmente, chamada pagar dízimo, proporcionalmente aos nossos rendimentos, geralmente 10% do nosso rendimento bruto, com alegria, para pagar dízimo, com alegria, com gratidão. Versículos bíblicos sobre o dízimo
A gente encontra em Levítico 27, 30 a 32, Malaquias 3, capítulo 10. Encontramos ainda no raciocínio distorcido de muitos em 2 Coríntios 9, 6 a 7, quando Paulo ensinava sobre a questão da oferta e daquele que semeia, para ser abençoado, ter muito mais frutos e colher muito mais na sua sementeira. Esta é a razão, é o que nós colocamos. Se alguém perguntar, por que pagar dízimo? Agora, vamos lá, vamos ver outro lado da história. Por que não pagar dízimo? Aí, se você falar para alguém dessa forma, o que ele vai dizer? O pagamento de dízimo, embora seja isso, muito importante, há algumas razões pelas quais alguém pode não pagar dízimo. Por quê? As razões por que não pagar. Falta de entendimento, a primeira coisa que eles dizem. Está com dificuldades financeiras, pessoas que estão sendo infiéis ao Senhor. Aí vem também o desacordo com a doutrina do início da Bíblia. O início da doutrina dos dízimos, ou não acreditar, ou seja, obrigatoriamente o que diz a Bíblia. Falta de confiança na igreja. É outra coisa que eles vão dizer. Pessoas que não pagam é porque são pessoas que não confiam na igreja ou nos seus líderes, podem não querer pagar dízimo. E vem a priorização de outras necessidades, conforme o que nós estamos falando, meus irmãos, as consequências de não pagar dízimo, perda da bênção de Deus. Se você não der o dízimo, você perde até a salvação. Já ouvimos e todo mundo ouve isso até na televisão. R.R. Soares que prega isso, e tantos outros da igreja dos dízimos. Meus irmãos, falta de prosperidade porque é infiel ao Senhor. Por isso que você vem com essa consequência na sua vida, porque não paga dízimo. Se levou uma topada, rasgou a unha, isso é a infidelidade a Deus. É assim que vem as consequências, e é consequências pesadas. Aqueles que não pagam dízimo podem ter uma consciência pesada por não estarem cumprindo com suas obrigações bíblicas, assim eles falam. O que fazer em vez de pagar dízimo? Meus irmãos, eles vão responder: aprender sobre o conceito de dízimo, aprender sobre esse conceito em sua importância na Bíblia, priorizar a generosidade, porque a generosidade é ajudar os outros, mesmo que não seja através de pagamento de dízimo. Eles ficam flexibilizando essas coisas assim. Meus irmãos, procurar a orientação espiritual é outra coisa, de um líder, procurar de um líder para entender melhor a obrigação bíblica do dízimo. Eles têm razão, eles têm prioridade, eles têm palavras, eles têm argumento na mentira. A mentira do dízimo. Porque agora nós vamos ver, meus irmãos, uma coisa importante. Primeiro, nós observamos, a pergunta é: por que pagar dízimo? Tem a resposta. Por que não pagar dízimo? Outra resposta negativa. Agora vem outra pergunta, a conclusão desse raciocínio. Não é mandamento de Cristo para pagar dízimo. Não é mandamento do Senhor o dízimos para os dias de hoje. Se a gente perguntar um sistema eletrônico no seu celular, ou se você procurar pesquisar dentro da Sagrada Escritura, nas páginas da Bíblia Sagrada, os oráculos de Deus, aleluia, para os dias de hoje, as palavras que vieram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo, você encontra a resposta: isso é correto, não é mandamento de Cristo pagar dízimo. Aí vem a resposta: isso não é correto para o que paga, para o que pensa, de uma forma, de outra natureza. Mas aquele que entende, aquele que lê a Bíblia, aquele que aceitou a Cristo, anda com Cristo, ele sabe muito bem que isso é correto, não pagar dízimo. Jesus Cristo não ordenou explicitamente o pagamento de dízimo em seus ensinamentos. O conceito de dízimo vem de onde? Do Velho Testamento, onde era uma prática comum entre os judeus.
não para nós. Não somos judeus porque foi direcionado aos judeus. Nós sabemos, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que está escrito na palavra do Senhor, que é peso da palavra de Deus contra os judeus, contra Israel, não é contra nós, porque nós aceitamos a Cristo, é o Novo Testamento, é a nova aliança que tem vigor, que está em pleno vigor, é a nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Isso é correto. Jesus Cristo não ordenou explicitamente o pagamento de dízimos em seus ensinamentos. O conceito de dízimo vem do Antigo Testamento, onde era uma prática comum entre os judeus, não para nós. Pelo contrário, o que Jesus diz sobre isso? Sobre o dízimo. Jesus mencionou o dízimo em Mateus 23 e 23, como está escrito na palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais do endrio, do comínio, e não faz o mais importante da lei. Deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus disse aos judeus, Jesus falou ao povo contemporâneo, porque Jesus vivia debaixo da lei: vocês têm que pagar o dízimo mesmo. Essas palavras foram dirigidas para quem? Para os escribas e fariseus, e ele ainda completou: hipócritas. Para os hipócritas. Os hipócritas eram pagadores de dízimo, e ainda hoje tem muitos hipócritas ainda devolvendo dízimo. Segundo a palavra de Cristo, vieram dos lábios de Cristo, não são palavras da Igreja Missão Pentecostal, do pastor Bibi, não, é o que está escrito na Sagrada Escritura. E por que, meus irmãos, que as pessoas não observam o que está escrito para cumprirem? Lá em Lucas 11:42 também Jesus falou: mas não ordenou como mandamento para seus seguidores. Em vez disso, ele criticou os fariseus por sua hipocrisia em relação ao dízimo, enfatizando a importância da justiça, misericórdia e fé. É o que Jesus fala. O que é mais importante do que o dízimo, Jesus deixou bem claro. Aleluia. Jesus ensinou que o amor a Deus e ao próximo é muito mais importante do que o dízimo. Mateus 22, 37 ao versículo 40, que nós fizemos a leitura, aqui está. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras dos lábios de Cristo. Para nós que aceitamos ao Senhor, que somos seguidores de Cristo, que ao invés dele chamar de hipócrita, como ele chamou aos fariseus, chama ao seu povo como filhos, a minha noiva, a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a palavra firme, ativa, palavra viva do nosso mestre. Jesus não ensinou outro ensinamento que viesse de forma como muitos pregam aí. Não, Jesus ensinou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, entra a parte da gratidão a Deus, a parte que nós também devemos contribuir com aqueles que são nossos semelhantes. Estamos na congregação, exemplo, alguém está necessitando, ele precisa de uma Bíblia, ajude a comprar aquela Bíblia. Ele precisa de um remédio, ajude a comprar aquele remédio. Ele precisa de pagar uma passagem à procura de um médico, ajude. Tire a oferta para manutenção da casa e da obra onde estão congregados a igreja do Senhor, que é a noiva de Cristo. Ajude. Isso aí é uma obra maravilhosa. Como? Com o que vem do coração. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com necessidade, ou que ele cita a necessidade, mas cada um com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Assim está escrito, a palavra é de Deus. Ele também enfatizou a importância da generosidade,
bondade, sem esperar recompensa. A palavra de Deus nos mostra, Mateus capítulo 6, do 1 ao 4, que nós temos que aprender, servir ao Senhor, como diz a palavra de Deus, sem esperar recompensa, sabendo que nós estamos fazendo simplesmente o que Ele manda, porque nós somos filhos, somos obedientes. Um filho, servo, não é apenas servo. Como ele diz, Mateus capítulo 6, como viver no reino? Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres a esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Glória a Deus. É assim que está escrito. É a palavra do Senhor. Não é um mural, alguma coisa com o seu nome lá, maior dizimista na congregação, maior condenado segundo a palavra de Deus. Maior condenação, porque ao invés de ele estar ajudando o necessitado, o pobre, ajudando na obra de Deus, ele está dando dízimo, negando a Cristo. Pagar dízimos hoje segundo o conceito bíblico que nós estudamos, é maldição na vida do homem que está pagando. Porque ele automaticamente está cumprindo com a velha lei e abandonando a Cristo, que é o sangue da nova aliança. O poder do Evangelho é o poder do sacrifício do Senhor. Quando você aceita Cristo, você não deve nada, você não paga nada. Jesus já pagou tudo por nós na cruz, meus irmãos. Aleluia. A liberdade cristã, temos liberdade sim, em Cristo, para dar e servir, sem sermos obrigados a seguir uma lei, não, ou tradição específica. Nós não somos obrigados a isso. A nossa motivação para dar deve ser o amor a Deus, ao próximo, a obra de Deus, e não a obrigação de cumprir um mandamento da velha lei. As conclusões que nós temos aqui, meus irmãos, porque são muitas coisas, nós não podemos elasticar muito aqui a palavra, porque toma muito espaço, muito tempo, e os irmãos estão com seus celulares ligados. Então vou fazer a conclusão. Tem muito mais. Se você quiser saber muito mais, venha fazer parte da nossa congregação, venha fazer parte da nossa fé na pessoa de Cristo, porque nós temos a conclusão aqui dizendo, como diz a palavra, que ele seja uma prática importante. No Antigo Testamento não é um mandamento de Cristo no Novo Testamento. Em vez disso, Jesus ensinou que o amor a Deus, ao próximo, é mais importante que tudo, e que devemos dar ali com generosidade e bondade, sem esperar recompensa. Como disse Paulo, temos que contribuir sim com a obra de Deus, com nossos irmãos, de bom coração, com a mão aberta, segundo propôs no coração. É o que diz Paulo na sua segunda carta, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribui segundo propôs no coração, não com necessidade, mas aquele que dá com alegria, porque Deus ama essa pessoa. Então, meu irmão, é assim. Nós não temos que pagar nada. Não seja uma pessoa omissa à verdade. Aceite essa verdade. Essa verdade é que está explícita em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem eles aí de outras congregações, de outro conceito bíblico do dízimo, que eles lêem esse trecho e acham que estão libertos. Mas não, estão enganados pelo Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles ouvindo, para que eles olhando, não entendam e não resplandeça a luz do Evangelho na vida deles. Você já parou para meditar? Quantos que estão dentro de congregações, expulsando demônio? Sai demônio, o demônio sai, daqui a pouco volta de novo. Meu Deus do céu! Às vezes chega o irmão da congregação, o próprio irmão, endemoniado. O que aconteceu? Não é porque está acontecendo. Meu irmão,
de uma fonte de água doce não pode sair água salgada. Aceitou a Cristo, você tem Jesus, aleluia, mandou sair, ele sai e não volta mais, porque você é filho de Deus, você é irmão de Jesus. Você tem essa autoridade, dada pelo Evangelho. Mas tem pessoas aí, meus irmãos, que faz vergonha a situação. Por isso nós somos abençoados por Deus em estar levando a palavra de Deus. Essa é a nossa conclusão, para que você seja feliz, para que você seja cheio da graça de Deus, do amor de Deus. E que essa palavra fique viva no coração de cada um, no coração de cada irmão, aqueles que nos ouvem nesse momento. Nós queremos agradecer de coração, que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está no céu, nos abençoe cada dia, Senhor, nos fortalecer na sua graça, no conhecimento da sua palavra, e nos dê força, meu Pai, para a gente vencer todas as contradições dos hipócritas, como o Senhor chamou. E que cada dia que se passe, a tua palavra venha de uma forma arraigada em nosso coração, fluir pelos nossos lábios o poder do Evangelho para a pregação da tua palavra a outras pessoas que necessitam. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém.